E aí, pessoal, tudo bem? Vamos seguir aqui nossa disciplina de empreendedorismo. Nós estamos agora na nossa quarta aula, tá? E nós vamos falar sobre as ideias e oportunidades de negócios, ok? Eu coloquei duas questões-chave que são as questões que nós vamos conseguir solucionar nessa pequena aula que nós vamos ter agora, tá? Coloquei também uma atividade no nosso sistema aí, que vai complementar essa nossa aula, tá bom? Então vamos falar sobre essa, nos fazer esses questionamentos. O que difere uma ideia de uma oportunidade, tá? E como é que eu faço a identificação dessas oportunidades, né? Sabendo já essa diferença entre ideia e oportunidade, como é que eu consigo identificar essas oportunidades? Bacana? Então vamos para a resposta desses questionamentos que vão trazer para a gente, né, um conhecimento a mais sobre a questão principal que envolve o empreendedorismo. Bacana? Então, falou o conceito, tá? Eu coloquei aqui o conceito do que é a ideia. A ideia, ela surge espontaneamente, tá? Surge de forma espontaneamente e nasce de uma criatividade e surge também de forma diariamente, digamos. Surgem oportunidades, surgem ideias, tá? Na nossa cabeça, na nossa mente surgem ideias. Colocando bem no texto, nós podemos seguir aqui. Então, a ideia surge espontaneamente, nasce da criatividade e pode se tornar uma oportunidade. Então, a ideia ela antecede a oportunidade, ok? Ela não precisa ter o compromisso de ser viável economicamente. Então, quando eu coloco aqui que ela não tem necessidade de ter o compromisso de ser viável economicamente, eu também já passo a caracterizar um ponto importante na questão da oportunidade. Conseguiram captar? Então, ela não precisa ter o compromisso de ser viável economicamente. Tá? Então, se ela não tem essa necessidade, essa é uma característica da oportunidade. Tá bom? Então, a oportunidade, para ela se caracterizar como oportunidade, ela tem que ter o compromisso financeiro de rentabilidade, de retorno ao que está sendo investido, né? Ok? E o que é oportunidade? Então veja só, até pela gravura aqui eu coloco qualquer pessoa de qualquer idade, né? Ela pode surgir uma ideia, tá? Ela ainda não tem caráter de oportunidade, por quê? Porque ela não foi testada sua viabilidade, não foi simulada sua viabilidade. Ok? Então não enxergo ainda a ideia como uma oportunidade. E o que é oportunidade? A oportunidade ela vai surgir quando determinado aspecto de um nicho de mercado não está sendo atendido de maneira satisfatória. Então eu tenho, os clientes estão passando por uma problemática, por um problema que pode estar sendo causado pelos fornecedores atuais daqueles produtos e bens e serviços atuais que estão sendo lá ofertados no mercado. Qual é a problemática? O cliente ele não está sendo bem atendido, então o mercado não está suprindo as necessidades desse determinado nicho. Ok? Então aqui entra a possibilidade do retorno financeiro, por quê? Se o mercado não está atendendo aquela demanda, não está oferecendo, não está ofertando o produto, o serviço da maneira que o cliente deseja, da maneira que o cliente necessita, tá? Isso aí nesse mercado, nesse nicho de mercado, existe uma oportunidade que necessita de uma ideia para virar negócio, tá? Então eu idealizo algo e transforma essa ideia em oportunidade a partir do momento que ela passa a ter a viabilidade financeira, passa a ter uma possibilidade de ter um retorno financeiro. Ok? Conseguiram diferenciar aí, né? Vamos seguir para algumas questões pontuais, tá? Ainda dentro aqui de ideias e oportunidades. Então, existe um mito, né, a respeito dessa questão do que é da ideia, né?
de que somente ideias novas, somente ideias inovadoras, somente ideias que nunca foram exploradas são as ideias bacanas, as ideias que devem ser exploradas. Tá? Então isso é um mito, né? Um dos maiores mitos a respeito das novas ideias é que elas devem ser únicas. Elas não necessariamente devem ser únicas, tá? O que importa, na verdade, não é que a ideia seja única. Na verdade, o que é muito mais prazeroso, é muito melhor para o empreendedor que a oportunidade seja única, tá certo? Então, o que importa é como o empreendedor utiliza essa sua ideia, seja ela inédita ou não, e transforma em um produto ou serviço que faça a sua empresa crescer. Quando eu falo na sua empresa crescer, a gente volta para esse ponto aqui do slide anterior de possibilidade de retorno financeiro, certo? Esse retorno financeiro vai dar mais crescimento, logicamente, à empresa. E vejam que nessa primeira figura, por exemplo, eu coloquei a questão da ideia, e nessa outra a gente já coloca a questão da ideia com envolvimento financeiro. Aí ela se transformou numa possibilidade, certo? Existe outra característica principalmente dos jovens empreendedores, aqueles que não possuem tanta experiência ainda no mercado, né? De que a ideia deve ser revolucionária, tá? E a ideia revolucionária deve ser escondida, não deve ser debatida. Isso acaba muitas vezes atrapalhando alguns empreendedores, certo? Então, um textozinho. A minha ideia é revolucionária. Meu produto é único e não possui concorrentes, mas não posso falar do que se trata. Então, nesse ponto aqui, o que é que acaba o empreendedor fazendo? Qual o erro principal do empreendedor nesse ponto? Quando ele deseja, quer esconder a sua ideia de qualquer forma e quer colocar essa ideia como uma ideia revolucionária. Tá? O que é que acontece? Ele acaba pensando somente com a sua cabeça, tá? Acaba não colocando aquela ideia em simulações com pessoas do mesmo nicho de mercado, pessoas desse mesmo nicho que são parceiros, são amigos, tá? E acaba não debatendo o principal, a questão dos atributos, seja do produto, seja do serviço, e acaba não agregando mais ideias a esse produto, a esse bem, a esse serviço. Acaba afunilando demais e, por fim, dificultando a expansão aí do seu negócio, certo? Então, identificar uma boa oportunidade de um negócio é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida pelo empreendedor até a partir de algumas técnicas que eu vou passar aqui. Então, as empresas, o que é que ela tem que fazer? Ela tem que unir a ideia, tá, à questão monetária, certo? Para que a sua empresa consiga sim ter resultado com aquela ideia, para que essa ideia consiga se transformar em oportunidade. Empresas estabelecidas ou negócios ainda na fase de planejamento precisam atuar identificando as carências do mercado. Então, essa é uma questão importante. Como é que eu vou identificar uma oportunidade? As empresas que já estão estabelecidas ou negócios que ainda estão na fase de planejamento, elas precisam atuar identificando essas carências de mercado. Tá? Volta àquela questão que eu pontuei agora há pouco sobre a problemática, né? Surge de uma problemática de um nicho de mercado, como é que surge a oportunidade? De uma problemática de um nicho de mercado que não está sendo bem assessorado aí pelos produtos, bens e serviços que estão sendo ofertados. Então, as empresas devem ficar atentas à identificação dessas carências de mercado, tá? E a partir desse diagnóstico de carência de mercado, ela deve oferecer soluções para aquele público-alvo. Quais são as soluções? É a junção da ideia, tá, com a oportunidade. Então, ele transforma a ideia, tá, em oportunidade.
ok? Quando ele diz que ele transforma a ideia em oportunidade, ele está fazendo ali na oportunidade a geração da questão financeira, ok? Geração de receitas. As oportunidades surgem em função da identificação de quê? De desejos e necessidades. Volta para aquela questão pontual do início, a problemática do que está acontecendo naquele determinado nicho de mercado, que não está sendo bem atendido pelas empresas, pelos bens e serviços que estão sendo ofertados. Então, existem desejos, existem necessidades que não estão sendo completas, tá? Pelas empresas que estão lá. Então, vão ter clientes satisfeitos, né? Insatisfeitos, né? A gente parte para a questão da identificação de recursos potencialmente aproveitáveis, também é uma característica da oportunidade. Muitas vezes eu tenho um determinado produto que é feito com matéria-prima X, tá? E ela é escassa, essa matéria-prima, e de repente eu tenho uma matéria-prima alternativa que ela é abundante naquela região. Então facilmente eu conseguiria modificar conseguiria enxergar uma oportunidade, porque eu conseguiria trabalhar essa matéria-prima no desenvolvimento desse mesmo produto. Então eu teria recursos potencialmente aproveitáveis ou subaproveitados, tá certo? Essa é uma característica também das oportunidades, ok? E a gente consegue aí aplicar essas novas descobertas. Bacana? Uma coisa muito importante aqui, ó, na identificação de como fazer a identificação das oportunidades, tá? Para as empresas, para que o empreendedor pense no futuro do seu negócio, é interessante que ele limite ali o seu negócio, limite a sua visão de oportunidade dentro de um determinado nicho de mercado. E deve ser, logicamente, dentro daquele nicho de mercado que ele tenha mais domínio. Não que ele não possa se aventurar em outros nichos de mercado. Mas se ele for fazer isso, se ele vier a fazer isso, ele tem que buscar pessoas de suporte que consiga transmitir informação para ele daquele nicho de mercado. Caso contrário, né, facilmente aí a gente vai ter insucesso nesse empreendimento, tá? Então a gente pede que o empreendedor tenha a sua visão, tá? Aqui dentro de um determinado foco, de um determinado planejamento, certo? Ele de repente ele vai ter uma ideia brilhante para um determinado mercado, mas aquele mercado é desconhecido dele. Então a chance de insucesso aqui é muito grande e ela é interessante que não seja explorado, tá certo? Então vamos para o texto aqui, ó. Para que o empreendedor pense no futuro do seu negócio, ele deve seguir uma linha de pensamento onde é determinado em que ele vai investir e depois definir um objetivo e o caminho que leve à realização deste objetivo. Nós estamos falando aqui em empreendedorismo planejado, certo? Eu vou enxergar oportunidades dentro daquele meu nicho de mercado, ok? Uma vez estabelecido, quem vai trabalhar, uma vez estabelecida essa meta, esse objetivo, define-se quem vai trabalhar e o empreendedor, desculpe, estará atento a tudo que se refere a esse seu negócio. Fica muito mais fácil dele conseguir enxergar mais oportunidades ali dentro do mercado, ok? Seguindo aqui, algumas técnicas que nós podemos colocar aqui, que essa é bem difundida, muita gente conhece, né? Talvez vocês já até conheçam, é a questão do brainstorm, né? Brainstorm é aquela, traduzindo aqui para o português, é a tempestade de ideias, né? Então a ideia é que eu junte lá a minha equipe
a equipe que tem conhecimento sobre aquele mercado, tem conhecimento sobre uma determinada problemática do mercado, sobre a carência de algum atributo, de algum ponto que o meu produto não está atendendo, né? Então eu preciso fazer ali uma modificação. Como é que eu vou atender a esse meu projeto, tá certo? Então uma técnica de geração, que é o brainstorm, é uma técnica de geração coletiva de novas ideias, através da contribuição e participação de diversos indivíduos inseridos num grupo. Aí a ideia é que essas pessoas do grupo seja mais diversificada possível, mas que todos eles tenham algum conhecimento, né, sobre aquela temática que vai ser discutida, sobre aquela problemática que vai ser discutida. Este método ele visa a solução de um problema específico. Então existe um problema específico e eu vou colocar lá entre os participantes do grupo, para que eles opinem sobre soluções a esse projeto. Lembrando que aqui pode ser uma problemática, uma solução de um problema específico de um serviço que eu já forneço, mas que eu estou recebendo muitas reclamações dos meus clientes e eu preciso solucionar isso, tá? Seja um serviço, seja um produto, ok? Então, como é que ocorre? Este método visa a solução de um problema específico, onde estimula a criatividade e a identificação de uma oportunidade de negócio, onde se encaixa esse problema que está sendo estudado. Então, diversas pessoas idealizam ali, dão uma ideia de como solucionar aquele problema e depois passam por vários processos aí de filtragem para se definir dentro desse grupo que foi que saiu aí de solução. Tá? Essa é uma boa ferramenta para identificar as oportunidades. Outras ferramentas de identificação de oportunidades são análise de tendência de mercado. É importante até dizer, pessoal, que existem essas técnicas e elas podem ser utilizadas em conjunto, tá? Não necessariamente vai utilizar-se só uma dessas técnicas. Na verdade, quando você utiliza até mais técnicas, melhor ainda, melhor o resultado. Então, existe análise de tendência de mercado. E o que é que essa técnica observa? Ela observa os caminhos que determinado grupo está seguindo, tá? Por exemplo, vamos para um exemplo bem prático. Questão do cinema, né? Que a gente viu antigamente o pessoal gostava mais de ir ao cinema, né? De sair da sua casa para ir assistir filme, ficava esperando o lançamento e tal. E hoje a gente vê que isso mudou completamente. Mudou a tendência, mudou para quê? Para que as pessoas começassem a gostar mais de assistir em casa. Observando essa tendência, aí começaram a aparecer várias plataformas, né, que fornecem o filme ali na sua residência, que são Netflix, Amazon. Então tem diversas plataformas que dão aí essa oportunidade. Então com certeza foi seguido aí essa tendência de mercado, certo? Desenvolvimento de hábitos prospectivos e proativos, tá? Consiste em quê? Em antecipar os acontecimentos a partir de informações que foram encontradas nas tendências. Então, o que foi que a Netflix aqui, que eu já pego do exemplo anterior, fez? Tá? Ela foi prospectiva porque ela foi buscar o conhecimento e ela foi proativa porque ela lançou lá a sua plataforma. Então, baseado nessa análise de tendência de mercado, ela foi prospectiva e proativa, tá? Então, aqui é como se ela tivesse utilizado aqui essas duas técnicas. Então, a partir de informações encontradas na tendência no mercado e tomar iniciativa de implantação. As empresas necessitam muito disso, de verificar como estão acontecendo as transformações no seu nicho de mercado, de identificar quais são as tendências do seu mercado e de agir rapidamente, né, com esses novos indícios de transformação, ok?
Uma outra ferramenta muito bacana que deve ser utilizada para avaliar as oportunidades, porque vejam só, lá no início nós falamos o quê? Nós falamos de ideia e nós falamos de oportunidade. Ideia é algo que você, no dia a dia, você pode ter diversas ideias de negócio, tá? Mas dentro dessas ideias você ainda não trabalhou a parte de retorno financeiro, né? Você não conhece se aquilo lá, se aquela sua ideia tem viabilidade, né? Você não conhece ainda. E quais são as ferramentas que podem fazer com que eu faça esse estudo até de uma forma mais rápida possível, né? Para eu não precisar, por exemplo, de definir, fazer, elaborar todo o meu plano de negócios e por fim eu verificar lá no final que não existe a viabilidade. Uma das ferramentas muito boas para fazer, para se utilizar é essa, o Business Model Canvas, tá? Que em várias dimensões aqui ela faz uma avaliação do seu negócio e já verifica de uma forma até muito rápida, ela identifica se aquele negócio, sinaliza se aquele negócio tem ou não viabilidade. Por quê? Ela faz avaliação do seu segmento de clientes, faz avaliação dos seus relacionamentos com o cliente, faz a relação de quais canais de distribuição você pode utilizar para chegar aqui no seu segmento de clientes, avalia a proposta de valor daquela sua ideia, daquele seu serviço, certo? Verifica quais são as atividades-chave desse seu negócio, verifica também a possibilidade de você fazer parcerias, tá? Verifica quais são os recursos-chave que você vai precisar para desenvolver aquele seu produto, aquele seu bem, aquele seu serviço. Ele faz uma estrutura de custos, tá? E também um estudo do fluxo de caixa. Então, de uma forma bem intuitiva, através do quadro, né? O Canvas, Business Model Canvas, é um quadro de negócios, tá? Você sai listando aqui, dentro de cada quadro desse, quais são os seus segmentos, aí você vai fazendo tudo bem estruturado, certo? Nós vamos detalhar isso aqui na nossa próxima aula, tá bom? Então, essa nossa aula, tá? Finaliza aqui. Eu deixei um texto para vocês, onde nós vamos tratar essa questão de ideias e de oportunidades de negócio de forma mais detalhada, através do exercício, através do estudo de caso, que já está pedir até ajuda, né, do professor aqui do Dornelles, tá? É um fragmento de texto que eu extraí do Dornelles para a gente fazer esse estudo de caso. E nesse estudo de caso vocês vão saber fazer essa identificação aqui das ideias e oportunidades de negócios. Tá bom, pessoal? Então, valeu, pessoal. Até a próxima aula. Tchau.